Saúde em Evidência. Oferecimento: Complexo Hospitalar Santa Genoveva. Uniodonto Uberlândia. Cuidando do seu sorriso. Está começando agora mais uma edição do programa Saúde em Evidência e hoje nós temos aqui o médico psiquiatra Dr. José Sardella. Nós vamos continuar com aquele bate-papo sobre os 7 pecados capitais e o tema de hoje é sobre a ira, né? Todo mundo é nervoso, todo mundo fica bravo, então de repente o tema está servindo para você também que está aí em casa. E nós teremos também a Simone Shimamoto, ela vai falar um pouco da relação do Alzheimer com memória e o que entra realmente no tipo de ginástica cerebral que eles trabalham lá na Supera para você que está em casa e tem aquele problema de memorização. E a gente sabe que o Alzheimer aí tem uma memória social bacana, mas a memória recente realmente ela é falha. Então esse toque é para você que tem alguém em casa, algum idoso que pode estar passando por esse problema. Tudo isso depois do intervalo, eu volto daqui a pouquinho e eu conto com você. Não saia daí que eu tô voltando. O Santa Genoveva está crescendo. 5 novos andares para subir ainda mais a qualidade. Santa Genoveva, 3239-0233. Dr. José Hilário Alves Borges, diretor técnico médico, CRM 20203. Faculdades Promove, localizada no centro de Uberlândia e tem como gestor administrativo o Dr. Ricardo Lourenço. Desde o seu princípio já se tornou forte. Hoje conta com mais de 150 profissionais nos cursos de especialização na área de odontologia. A maior preocupação da universidade é oferecer aos alunos os melhores mestres e doutores de renomes nacionais. Estrutura física moderna e grande número de casos clínicos em seus cursos. Temos certeza que esses futuros especialistas serão os mais qualificados e farão a diferença nessa corrida pela excelência profissional. Nos momentos de calma, lazer, sono, aparecem dores sem hora marcada. A Uniodonto Uberlândia resolve esse problema a qualquer hora, 24 horas por dia. A Uniodonto cresceu, e cresceu pensando em você e sua família. O único atendimento odontológico 24 horas em Uberlândia. E você ou sua empresa, já tem um plano da Uniodonto Uberlândia? Seu sorriso merece todo o cuidado e a qualquer momento. Uniodonto 24 horas. Neste primeiro bloco, nós teremos aqui o médico psiquiatra Dr. José Sardella e hoje ele vai estar falando sobre a ira. Todos nós temos aqueles momentos de loucura, né? A gente acaba perdendo a paciência em algumas situações e ele vai falar um pouquinho sobre esse assunto e é um dos 7 pecados capitais. Olá, novamente aqui com vocês e dando continuidade aos nossos 7 ou mais pecados capitais, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a ira. Fiz um pequeno roteiro para explicar algumas conexões que nós temos que dizem respeito ao controle e à eclosão dessa emoção. No nosso dia a dia, quando os nossos objetivos são bloqueados ou quando testemunhamos alguma injustiça, nós podemos eclodir, nós podemos fazer com que ecloda o nosso lado mais irracional, que é a ira. E quanto mais nós queremos algo, mais raivosos nós ficamos quando impedidos. E há uma estrutura no cérebro chamada amígdala, uma estrutura muito primitiva que acompanha desde os nossos mais remotos ancestrais, os primatas, que dá vazão a essa emoção. A resposta ou a tentativa de equilibrar essa ira vem da parte também que nos diferencia dos nossos mais antigos ancestrais, o córtex, que é a parte que evoluiu depois dos primatas. Então, o córtex, que é uma característica nossa, da nossa sociedade atual, que é bem desenvolvido, é que tenta negociar, que tenta modular com a ira, que fica nessa região bem primitiva do nosso cérebro.
essas áreas, né, são ativadas. A nossa amígdala de um urso é muito parecida, só que nós temos uma maior quantidade de córtex e por isso somos mais capazes de modular essa raiva, não como um urso em si. É importante que vocês pensem que essa emoção em si, ela ajudou a preservar a espécie, porque ela funciona como um mecanismo de autodefesa. A agressão é uma forma de expressar a ira, mas não é um sinônimo. Isso é um ponto importante. Na maioria das vezes, a raiva não leva à violência. E é melhor, né, quando isso acontece. Por quê? A raiva em si que leva à violência deve ser evitada. Mas se você parecer mais ameaçador, o seu oponente pode ficar um pouco mais recuado em si. Quando a ira é mal direcionada e expressada dessa forma violenta, é aí que a gente considera um pecado, né? Quando a via expressada é a violência. Exemplo, aquela pessoa que tem um pavio curto. Nós temos que avaliar, além desse ponto, que ela pode também ter herdado algumas questões genéticas que a coloca nessa possibilidade. Um gene chamado MAOA influencia esse circuito cerebral da raiva e também do seu controle, e algumas pessoas têm essa deficiência. Também um outro ponto é a serotonina e a dopamina, que faz esse mecanismo do controle da agressividade. Quando elas estão baixas, isso pode vir à tona em si. Então, há vários modos de eu conversar entre amígdala e córtex, e isso é que esses neurotransmissores eles colocam em si. Nós vamos fazer um pequeno break e voltamos a seguir. Nos momentos de calma, lazer, sono, aparecem dores sem hora marcada. A Uniodonto Uberlândia resolve esse problema a qualquer hora, 24 horas por dia. A Uniodonto cresceu, e cresceu pensando em você e sua família. O único atendimento odontológico 24 horas em Uberlândia. E você ou sua empresa, já tem um plano da Uniodonto Uberlândia? Seu sorriso merece todo o cuidado e a qualquer momento. Uniodonto 24 horas. Formou? Tá pensando que sabe tudo? Ainda falta muito! Qualifique-se! O CPG Centro de Pós-Graduação oferece cursos diferenciados para você entrar com tudo no mercado profissional. Mestres, doutores de todo o Brasil com aulas presenciais um fim de semana por mês. Ser bom no que faz é importante, mas ser o melhor faz toda a diferença na sua carreira profissional. www.cpgdiferencial.com.br. O Santa Genoveva está crescendo. 5 novos andares para subir ainda mais a qualidade. Santa Genoveva, 3239-0233. Dr. José Hilário Alves Bosch, diretor técnico médico, CRM 20203. Então, voltando, nós estamos falando um pouco sobre a ira, essa possibilidade que existe em cada um de nós. Um exemplo, por exemplo, fome e cansaço. Quando nós temos essas sensações, a serotonina dá uma baixada e nós podemos ficar mais irritados em si. É uma questão que muitas pessoas convivem no dia a dia. Mulheres e homens têm raiva, com certeza, na mesma modulação, mas existem períodos de expressão um pouco mais significativos. Por exemplo, os períodos na mulher pré-menstruais, onde há uma baixa serotoninérgica, a mulher está mais afeita a essa eclosão da ira. Então, é um ponto importante que tem que ser observado. Crianças e adolescentes podem ter maior perda de controle. Por quê? Porque a região cortical que controla a ira ainda está em desenvolvimento. Por isso que, conforme elas vão ficando mais maduras, elas podem ter um controle maior desses episódios de ira.
Vamos falar um pouquinho sobre um dia de fúria. Nós podemos ter aquele dia em que você é capaz de matar uma pessoa? Sim, nós podemos ter esse dia. Eu digo que é como que naquele momento o cérebro entra em falência e a amígdala ela age por si, o córtex não consegue controlá-la. E um ponto importante, expressar raiva pode provocar mais raiva e não necessariamente reduzir isso. O melhor é a gente aprender a assertividade, ou seja, falar o que pensa, com certeza, mas de uma forma assertiva e não agressiva. Por quê? A grande maioria das discussões não é pelo conteúdo do que é falado, mas sim pela forma como esse conteúdo é falado. Então, expressar o que sente, o que acha, é importante, porém de uma forma assertiva e ao longo do caminho. Aquela pessoa também que não expressa, ela vai, de certa forma, como muitas pessoas dizem, ficando ao ponto de um pingo transbordar o copo. Então, expressar ao longo do tempo assertivamente e não agressivamente é um ponto importante. Um outro ponto importante, efeito manada da ira, né? Às vezes, quando as pessoas estão em conjunto, juntas, elas podem, uma, incentivar a eclosão da ira do outro e fazerem um linchamento. Isso é muito comum. Então, essa efeito manada, isso acontece. E um outro ponto importante, as questões ligadas ao virtual. Uma pessoa que não tem contato direto com o olho da outra, com as reações da outra, por exemplo, no mundo virtual, ela pode ter um padrão mais agressivo que ela não teria numa conversa formal no dia a dia. Então, a perda do visual, a entrada no virtual, coloca uma característica mais raivosa nessa pessoa. E, por exemplo, quando eu tenho aquele ataque de raiva que pode durar até 15 minutos, mas esses 15 minutos podem gerar estragos incríveis, algumas coisas são interessantes de serem observadas. As narinas, elas se abrem, por quê? Para a entrada de mais ar. As sobrancelhas, elas descem para essa parte da testa ficar mais franzida e também para proteger o olho num eventual embate. A mandíbula cerra, porque quando eu cerro a mandíbula, eu perco aquelas feições mais infantis e fico com uma feição mais adulta em si. Os dentes ficam à mostra. E é muito comum, a pessoa mostra o dente, e é muito comum no cachorro, nos animais, quando ele fala, eu posso morder. E nesse ponto, realmente, isso pode acontecer. O hipotálamo, que é uma região do cérebro, joga o que? A adrenalina para oxigenar e preparar a pessoa para essa briga. Enquanto isso, o córtex pré-frontal vai tentando negociar o tempo todo, mas até a negociação sai o que? O soco, o grito, as expressões de ordem moral, os adjetivos em relação à mãe, à família, apesar do córtex tentar bloquear isso. Esse é um ponto importante. E qual é o bálsamo da ira? O que poderia temperar isso? Seria a paciência. Ela é muito importante, mas ela não pode ser demais, porque senão pode ser tão lesiva quanto. Confúcio dizia, aquele que domina a cólera domina o seu pior inimigo. Mas isso não significa que nós não podemos e não devamos ficar indignados com algo errado que aconteça no nosso dia a dia. O problema é quando a ira não é uma reação, e sim uma norma da vida. Como vocês veem aí, pessoas com algumas características mal-humoradas o tempo todo, que a gente fala mal do humor, distímicas, depressivas, porque a depressão também pode se manifestar com essa forma irritada, mal-humorada, o tempo todo. Então pode ser um sinal da baixa serotoninérgica e de uma patologia que essa pessoa apresenta.
É engraçado que, na maioria das vezes, esse jogo entre córtex e amígdala é vencer a si mesmo, é a conversa que você tem com você mesmo nesse dia a dia para tentar modular, negociar isso, né? O mal deve ser combatido, que o mal da ira em si, mas a gente sabe que o mal, nós não temos como eliminá-lo, porque ele faz parte do ser humano. O bem, o mal, é toda uma combinação. É uma luta contínua para que esse mal possa diminuir e o positivo, né, que eu acho que é muito mais uma luta entre o positivo e o negativo, possa ter uma força maior. Então, é essa luta constante para tentar atingir esse equilíbrio. Um ponto importante que eu disse para vocês: todos nós podemos ter um dia de ira? Podemos. Dependendo das situações, dependendo de como é que a gente expressa. Se você está na fila de um banco, existem várias pessoas na sua frente, aí vem uma outra pessoa, passa, não dá a mínima, você tenta abordar essa pessoa de uma forma educada, ela ainda reage de uma outra maneira, e você vai tendo aquele sentimento de injustiça. Na maioria das vezes você consegue esse equilíbrio, mas às vezes você realmente pode ter essa fagulha, essa chama que eclode. Tanto que uma das representações do inferno são as chamas, as fagulhas, porque realmente coloca a ira como uma expressão demoníaca em si. Mas eu digo, ela é humana. E nós devemos pensar, por um outro lado, que antes que a gente reprove quem se comporta como uma fera, como um animal, nós devemos avaliar se essa pessoa tem vivido como um animal, perdendo a vivência como cidadão. Porque quem vive numa condição de animal, ela vai se comportar como tal, de uma forma desumana. Então nós temos, eu não estou falando que justifica a ação, mas nós temos que avaliar como um todo, na dignidade que a pessoa está tendo, e avaliar esse comportamento em si. Ter paciência não é ser passivo, e sim saber quando agir para ter maior resolutividade nessa ação. Paciência não é passividade, paciência é inteligência, logística, para que o seu ato possa ter uma resolutividade maior. Bom, por enquanto é isso. A gente encerra por aqui e numa próxima volta a gente continua com os nossos 7, 8, 9, tantos outros pecados capitais. Obrigado e até lá. Eu agradeço a participação do Dr. José Sardella. Eu vou para um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos falar com a Simone Shimamoto. Aliás, não, ela vai falar com vocês. Simone Shimamoto vai fazer uma relação aí do Alzheimer com relação ao seu trabalho e à sua ginástica cerebral. O Santa Genoveva está crescendo. 5 novos andares para subir ainda mais a qualidade. Santa Genoveva. 3239-0233. Dr. José Hilário Alves Borges, diretor técnico médico, CRM 20203. Nos momentos de calma, lazer, sono, aparecem dores sem hora marcada. A Uniodonto Uberlândia resolve esse problema a qualquer hora, 24 horas por dia. A Uniodonto cresceu, e cresceu pensando em você e sua família. O único atendimento odontológico 24 horas em Uberlândia. E você ou sua empresa, já tem um plano da Uniodonto Uberlândia? Seu sorriso merece todo o cuidado e a qualquer momento. Uniodonto 24 horas. Olá, meu nome é Simone Shimamoto, sou gestora pedagógica da Escola Método Super Uberlândia de Ginástica para o Cérebro e hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre um mal que tem afetado grande parte da população, o mal de Alzheimer. Como pensar sobre isso? O que fazer para evitar? Existe cura? Existe como evitar? Vamos refletir um pouquinho durante esses minutos. Veja bem, o mal de Alzheimer é um mal que acomete o nosso cérebro, trazendo danos irreversíveis, perdas que trazem muito sofrimento para a pessoa e para todos os familiares e companheiros dessa pessoa. Como é que isso se processa? Muitas pessoas acham que o Alzheimer começa e encerra com problema de memória. Não é bem assim. O primeiro sintoma é, sim, a perda da memória recente.
Mas não simplesmente o fato de você perder a memória não significa que você tenha propensão ou tenha algum fator hereditário em relação ao Alzheimer. O fator hereditário, é importante que se diga, não é o único causador. Muitas pessoas que sofrem desse mal não têm o fator hereditário envolvido. Portanto, todos nós devemos ter muito cuidado com isso. Como tratar, então, dessa doença que nos debilita tanto, fazendo com que nós perdamos a memória, aí nós começamos a perder a agilidade, a linguagem, o raciocínio, não conseguimos resolver problemas do dia a dia, até chegarmos ao ponto de não reconhecermos nossos familiares, nossos entes mais queridos e de termos uma grande dificuldade de locomoção, enfim, uma perda de extremo sofrimento. Vamos cuidar disso. Hoje nós sabemos que o Alzheimer ainda não tem cura, mas com a evolução da tecnologia, com certeza nós alcançaremos essa cura num tempo a médio prazo. Esperamos que seja assim. Como cuidar? Bom, nós temos que cuidar da nossa qualidade de vida desde a nossa infância. Eu não posso esperar chegar à proximidade do envelhecimento para me preocupar com isso. Porque o Alzheimer não é uma doença do envelhecimento. É um problema que se aproveita do envelhecimento para agredir, para nos atacar. Então, como cuidar? Ao longo de toda a minha vida, eu preciso ter alguns cuidados básicos. Desde a alimentação saudável, que nós sabemos que mantém o nosso corpo na ativa, mantém o nosso organismo funcionando da melhor maneira possível, oxigena o nosso cérebro, até a atividade física, eu não posso abrir mão da atividade física, e atividade cerebral. Como é que eu faço essas atividades todas ao longo da minha vida? Bom, a reserva cognitiva, que vem a partir da atividade cerebral, ela acontece na escola, acontece fora dela com leituras, com realização de desafios, com participação em situações, problemas que exigem ou que possibilitam que eu saia daquela zona de conforto e trabalhe um pouco melhor com aquele questionamento, com aquele problema. E eu preciso conciliar a isso um sono de qualidade, por exemplo. Não basta uma ou outra coisa. Eu tenho que casar esses pilares para que, de fato, a minha saúde tenha uma crescente ao longo da minha vida. Então, vejamos, se eu cuido bem da minha alimentação, se eu sou uma pessoa que trabalho bem com ginástica física, o que eu vou fazer? Depende do que você gosta. Então, busque uma atividade física que te traga prazer, porque aí você não fica faltando, criando, a gente sabe que a gente cria diversos subterfúgios. Ah, hoje eu não vou porque choveu. Ah, amanhã eu não vou por causa disso. Enfim, para que a gente não faça essas armadilhas para nós mesmos, é importante que a gente tenha o seguinte em mente: eu tenho que praticar uma atividade física. Qual atividade me dá prazer? Qual atividade me possibilitará estar bem enquanto eu faço? Isso já é um grande passo na minha decisão. A ginástica cerebral, como eu disse anteriormente, ela envolve tanto atividades escolares, quando eu leio, quando eu realizo problemas, quando eu estou interagindo com o outro e tenho que trabalhar essa coisa de pensar diferente, né? Que é o que a gente chama de inteligência intra e interpessoal, trabalhar a minha autoestima, a minha autoconfiança. Mas e fora da escola? Como é que isso pode acontecer? Isso acontece o tempo todo na minha vida, desde que eu não permita que a rotina tome conta. A gente tem atualmente uma gama imensa de atividades, então nós acabamos sendo tomados por esse excesso do dia a dia. Muita atividade, muito movimento, muitas coisas acontecendo. E aí qual é a nossa tendência? A nossa tendência é colocar tudo na rotina, tudo agendadinho, tudo bem quadradinho, para que eu não me esqueça de nada e aí eu fico tranquila. Péssima decisão. Por quê? Porque a rotina nos faz muito mal. A rotina faz com que o nosso cérebro entre no piloto automático e aí ele se acomoda. Essa questão de piloto automático é coisa para outros objetos, não é coisa para ser humano. Piloto automático você põe no avião, você põe em alguns carros com todo cuidado e cautela, mas ser humano não. Ser humano precisa trabalhar cognições neurais ativadas o tempo todo.
E aí você precisa cuidar disso. Então busque alguns enfrentamentos, desafios novos, constantes e gradativos. Isso vai ser importante para você. A gente trabalha muito com essa questão aqui porque nós temos consciência do grande diferencial que traz para a qualidade de vida de todos nós, independente da faixa etária. Vamos cuidar para que nós tenhamos cada vez mais saúde. Se a pessoa já tem um começo de Alzheimer, ela pode fazer essas atividades, ela deve fazer, para amenizar o sofrimento, para reduzir um pouco essas perdas, distanciando esse mal que não tem, infelizmente, cura. Então, vamos tomar conta para que isso não chegue até nós. E caso chegue, para que seja amenizado. E os familiares, vai aqui um conselho. Se a pessoa está passando por esse problema, o máximo de carinho, o máximo de cuidado. Nós precisamos viver com dignidade durante todo o tempo de vida. Existem algumas coisas que nós plantamos, então vamos plantar boas sementes. Vamos cuidar bem dessa terrinha. Depende de mim. Buscar uma ginástica cerebral, buscar uma atividade física e cuidar para que a minha alimentação seja extremamente saudável. Então, cuide-se você também. Até mais. Eu agradeço também hoje a participação da Simone Shimamoto, que está falando sobre essa relação do Alzheimer com a sua memória, que realmente é uma coisa que preocupa. O Alzheimer é uma doença muito triste, eu sempre brinco que ele é ruim muito para a família, às vezes para o paciente não é tanto, mas é uma doença complicada. E eu gostaria de deixar alguns recados aqui hoje. Primeiro, que na próxima edição nós teremos aí a 19ª Semana do Idoso, um especial, né, sobre esse trabalho tão bonito desenvolvido pela Geni Araújo no AFRID, lá da UFO, e vocês têm que assistir porque nós tivemos aí a presença do Nerso da Capitinga, o Pedro Bismarck esteve aí e conversou com a gente, e vocês vão conferir isso na próxima semana. E lembrar vocês que outubro é outubro rosa, né? Nós temos aí as campanhas de prevenção do câncer, e nós teremos no dia 19 de outubro no Parque do Sabiá uma caminhada contra o câncer que é promovida pelo grupo Luta pela Vida, com o patrocínio do Hospital Santa Genoveva. O COT também vai estar presente, então a gente vai avisando aqui todas as edições para que vocês participem e tenham uma conscientização bem maior com relação a essa doença. O Programa Saúde também está fazendo aquela viagem para Araxá na próxima semana. Vocês vão poder estar no Tauá Grande Hotel e Termas de Araxá. É só ligar para mim no meu telefone 88362509 ou no 9969-3805. É isso que a gente tinha para hoje. Na próxima edição a gente está de volta com a 19ª Semana do Idoso do AFRID. Vale a pena conferir. Até lá! Saúde em Evidência. Oferecimento: Complexo Hospitalar Santa Genoveva e Uniodonto Uberlândia, cuidando do seu sorriso.